Olá pessoal, tudo beleza? Fazer umas operações aqui, ó. Operações com frações. Uma fração pode ser própria ou imprópria. Uma fração, exemplos de frações próprias. Quando o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 1/2, uma outra fração, 2/3, quando o numerador é menor que o denominador. E frações impróprias. Porque isso aqui vai ser sempre menor que 1. O resultado disso aqui, porque é 1/2, é metade, né? De 1. 2/3 é 2/3 de 1 inteiro. 4/7 de 1 inteiro. Então é frações próprias. E as frações impróprias? Exemplo aqui, quando o numerador é maior que o denominador. Isso aqui é maior que 1. Porque 3/2 vai dar 1/2. 1/2 é maior que 1. 4/3 vai dar 1, qualquer coisa. 5/2 vai dar 2/2. Tudo isso aqui é maior que 1. Então é frações impróprias, né? Beleza? Para somar uma fração aí, fazer uma adição de frações aí. Adição por adição e subtração de frações. Vou somar 1/2 mais 3/4. Bom, vou fazer o desenho aqui, ó. O que é 1/2? Vamos supor que isso aqui é um inteiro, tá? Um inteiro, eu vou pintar a metade aqui, ó. Isso aqui é 1/2, por exemplo. 1/2. Pegar esse 3/4 seria 1/4, 2/4, 3/4. Tá? E vou pintar aqui, ó, 3/4. Por exemplo, que fosse 3/4, né? Lógico que isso aqui, ó, a metade mais 3/4 vai dar mais que 1. Vai dar mais que 1. Como é que a gente faz para somar frações? Dá para tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e 4. 2 e 4. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Vamos fazer a decomposição em fatores primos. Aqui só vai no meu primo aqui, ó. Dá por 2 aqui, ó. 2. Eu divido 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Fica 2, 1 e 1, né? Multiplique dá 4. Então isso aqui, o mínimo vai dar 4. Eu divido o 4 pelo de baixo. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 4 eu vou dividir por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então essa fração, essa soma de fração dá 5/4. Ó. Dá mais do que 1. Se eu somar esse com esse aqui, ó, vai dar 5/4, tá? Eu vou diminuir. Fazer 3/4 menos 1/2. Mesma coisa. Eu sei que o mínimo aqui é 4, né? Já fiz o mínimo, já fiz aqui o mínimo múltiplo de 4 e 2 é 4. Eu divido 4 por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Menos 4 eu vou dividir por 2 dá 2 vezes 1, 2. Então isso aqui vai dar 1/4. Se eu pegar isso aqui, ó,
menos isso aqui vai dar 1/4. Beleza? Vou fazer uma outra conta. 1/2 mais 2/3 mais 4/5 mais 5/6. Ok? Fazer uma... tirar o mínimo múltiplo comum. 2, 3, 5 e 6. Vou decompor isso aqui em fatores primos. Então aqui só vai número primo. Os números primos são... números primos. Os primeiros é o 2, é o 3, é o 5, é o 7, é o 11, 13, o 17 e assim por diante, né? Vamos usar geralmente esses aqui. Primeira coisa, algum desses números aqui é par? Tem. O 2 é par e o 6 é par, então dá para dividir por 2. Eu divido 2 por 2 dá 1. O 3 não dá uma divisão exata, eu repito e eu repito aqui, ó. E aqui dá 3. Não tem mais par aqui, então o próximo primo é o 3. Tem algum que dá por 3? Tem. 1 eu repito, divido 3 por 3 dá 1. O 5 e 1. Não dá mais por 3, dá por 5, certo? Então aqui dá 1, 1, 1 e 1. Eu multiplico isso aqui, ó. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então o mínimo múltiplo comum de 2, 3, 5 e 6 é 30. Eu divido 30 por 2, dá 15, e multiplico pelo de cima. 15 vezes 1, 15. Eu divido 30 por 3, dá 10. Vezes 2, 20. Eu divido 30 por 5, dá 6. Vezes 4, 24. Eu divido 30 por 6, dá 5. Vezes 5, 25. Bom, embaixo aqui dá 30, certo? Em cima eu vou somar. 15 mais 20, 35. 35 mais 24, 59. 59 mais 25 dá 84. Veja que eu posso simplificar isso aqui, porque eu tenho um par aqui e um par aqui. Então eu vou dividir por 2 os dois. Se eu dividir por 2 em cima, eu tenho que dividir embaixo por 2 também. Dá para continuar a simplificação, porque eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Por 3 em cima, se eu dividir por 3 em cima, dá 14. E se eu dividir por 3 embaixo, dá 5. Então a resposta disso aqui, ó, é 14 quintos. Aqui não posso mais simplificar. Então essa é a nossa resposta final aqui, ó, a da forma irredutível. Porque essa fração aqui é a mesma coisa que essa. E essa é a mesma coisa que essa. Quando eu divido o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número, é uma fração equivalente, certo? Então 14 quintos é a resposta na forma irredutível. Fazer um AD menos aí, ó. 3 décimos menos 3 décimos menos 1/16. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 10 a 16. Aqui dá por 2. Se eu dividir por 2 dá 5. Se eu dividir por 2 dá 8. Como esse 8 aqui é par, dá por 2. Não dá para dividir, não dá uma divisão exata. Dá 4. Dividir por 2. Repete, dá 2. Dá por 5 agora, né? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 5, 80. Então o mínimo múltiplo comum entre 10 e 16 é 80. 80 eu divido por 10. 80 dividido por 10 dá 8. 8 vezes 3, 24. 80 dividido por 16 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então isso aqui vai dar 19 80avos.
Como o numerador é primo, não dá para simplificar isso aqui, certo? Fazer multiplicação de frações. A multiplicação é a operação mais fácil para fazer. Não precisa tirar mínimo nenhum. Multiplicação de frações. Se eu tenho 1/2 que multiplica 2/3, esse pontinho aqui quer dizer multiplicação. Eu multiplico o numerador pelo numerador, dá 2. E o denominador pelo denominador, sextos. Olha, 2/6 é a resposta certa, mas eu posso simplificar isso aqui. Como é que eu simplifico uma fração? Eu divido o numerador e o denominador por um número que dê certo. Dá para dividir por 2 aqui? Se eu dividir por 2 aqui, dá 1. E se eu dividir por 2 aqui, dá 3. Então a resposta 1/2 vezes 2/3, a resposta certa é 1/3. Fica na forma irredutível isso aqui, ó. Certo? Se eu tenho aqui 2/5, que multiplica 3/4, que multiplica 5/8, por exemplo. Eu multiplico o numerador com o numerador. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 8, 160. Olha aqui, ó. Se eu dividir por 10 em cima e por 10 embaixo, eu tenho que dividir pelo mesmo número, né? Então vai dar 3 16avos. A multiplicação é o mais fácil, né? E a divisão? Divisão de frações. Se eu tenho 1/2 dividido por 3/4. Como é que eu faço aqui? Eu repito a primeira, eu deixo como está. E faço vezes o inverso da segunda. Então, faço 1/2 vezes 4/3, que vai dar 4/6. Isso aqui dá para simplificar. Se eu dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, dá 2/3. Essa aqui é a resposta aqui, ó. Tá? Uma outra forma aqui, 3/2 dividido por 2/5, por exemplo. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Isto aqui dá 15/4. Não dá para simplificar. Ok? Fazer uma equação aqui, ó. Uma equação do primeiro grau. Com frações, né? Por exemplo, eu tenho 2/3 de x menos 1/4, que é igual a 2/9, por exemplo. Eu posso tirar o mínimo de tudo, ou posso tirar de membro a membro. Eu vou tirar de membro a membro, por exemplo. O mínimo de 3/4 é 12 aqui, ó. Eu vou separar aqui, ó. Aqui eu vou deixar 2/9 aqui mesmo. 12 vou dividir por 3 dá 4. 4 vezes 2x dá 8x. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1, 3. Então menos 3. Tá? Aqui eu posso fazer 8x por 12 igual a 2/9. Aqui é 3/12. Negativo fica mais 3/12. 8x por 12. Vou tirar o mínimo de 9 e 12 aqui, ó. 9 e 12.
como 12 é par, dá por 2. E aqui dá, vou repetir aqui, dá 6. 6 é par, dá por 2. Então aqui vai dar 4 vezes 3, 12 vezes 36. Então o mínimo aqui é 36, certo? 36 por 9 dá 4. 4 vezes 2 é 8. Então eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 36 vou dividir por 9 dá 4. 4 vezes 2, 8. 36 por 12 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então isso aqui vai dar 8x sobre 12 igual a 17,36. Aqui eu posso multiplicar arquivo usado aqui, ó. Ou posso também tirar o mínimo. Vou multiplicar arquivo usado. 8 vezes 36. 36 vezes 8 vai dar 48. 4. Multipliquei aqui, ó. Deu 288x. 17 vezes 12. 14, 3, 17. 204. Então o x é igual a 204 dividido por 288. Isto aqui é igual a... Vou dividir por 2. 102. 144 dá para dividir por 2 ainda. X é igual a... Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, fica 51. 122. Não. Estou bobeando aqui. 72, né? Aqui vou arrumar aqui, ó. 72. Não dá mais por 2 aqui, ó. 5 mais 1, 6. Dá por 3. 6 é dividido por... 7 mais 2, 9. Dá para dividir por 3. Então, se eu dividir por 3 em cima e embaixo, 51 vou dividir por 3, dá 17. E 72 por 3 é 24. Aqui não dá mais para simplificar. Então a resposta certa é isso aqui, ó. 17 e 24 avos. Fazer o seguinte, faz essa mesma conta aí. Vou tirando o mínimo de tudo aqui, ó. Vamos lá, copiar de novo. Talvez fique mais fácil. 2 terços de x menos 1 quarto igual a 2 nonos. Vou tirar o mínimo de tudo uma vez só aqui, ó. 3, 4 e 9. Aqui dá 2, repete. Dá 2, repete. Dá por 3, dá 1, divide por 3. 4, 12, 36. Então eu multiplico aqui, ó. 36. Então o mínimo aqui é 36. Por 36 desse lado. E 36 desse lado aqui. 36 dividido por 3 dá 12 vezes 2, 24x. Menos 36 por 4 dá 9, vezes 1, 9. 36 por 9 dá 4, vezes 2, 8. Veja uma coisa, quando eu tenho o mesmo denominador no primeiro membro e no segundo membro também, é o mesmo denominador, eu posso eliminar. Porque se eu multiplicar isso aqui por 36 e multiplicar o primeiro membro por 36 e multiplicar o segundo membro por 36, posso eliminar isso aqui, né? Então, quando eu tenho o mesmo denominador aqui, se eu dividir por 36, isso aqui. No caso que eu multipliquei por 36, daí eu simplifico aqui, né? Então, quando eu tenho o mesmo denominador aqui, eu posso cortar isso aqui, ó. Não é certo a palavra cortar, mas eu posso eliminar isso aqui. Então, fica 24x menos 9 igual a 8. 24x é igual a 8 mais 9. 24x igual a 17. Vê que fica muito mais simples a conta aqui, ó.
x igual a 17,24 Então o mais certo aqui, não sei se é o mais certo, mas o mais simples é tirar o mínimo de tudo aqui, ó. Fica mais curta a conta aqui, tá? Aqui tiramos o mínimo do primeiro membro e do segundo membro separado. E aqui nós tiramos o mínimo direto de tudo aqui, uma vez só. Beleza? Tchau.